Olá, pessoal! Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre os vírus. Na verdade, eu vou tentar esclarecer um pouco sobre essa questão que existe se os vírus são seres vivos ou não vivos. Ou melhor, vou mostrar os dois pontos de vista. Afinal, nós temos cientistas que acreditam que eles são seres vivos e cientistas que dizem que eles não são seres vivos. Então, aqui é a professora Mariana e eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, então, esses vírus, eles são ou não seres vivos? Primeiro, os vírus, eles não têm nenhuma atividade dentro do seu próprio organismo. Ou seja, quando eles estão fora da célula hospedeira, eles não fazem absolutamente nada. Eles ficam apenas parados, não conseguem captar seus próprios nutrientes, não conseguem utilizar energia ou fazer qualquer reação dentro do seu metabolismo. Ou seja, eles são chamados parasitas intracelulares obrigatórios. Eles reproduzem? Sim, eles se reproduzem, só que eles fazem isso apenas quando eles estão dentro de uma célula. Então, aqui, quando eles invadem essas células do hospedeiro, que é o organismo que vai captar esse vírus através da contaminação, ele vai entrar na célula do hospedeiro, vai utilizar todas as estruturas dentro da célula do hospedeiro para fazer a replicação do seu material genético e assim conseguir se reproduzir. Então, sozinho ele não realiza isso. Então, existe uma divergência de pensamentos, de conclusões a respeito deles serem vivos ou não. Então, isso depende do conceito do que é vida. Aqueles que acham que os vírus não são vivos, eles argumentam que para ser um ser vivo, um organismo vivo, ele tem que ter pelo menos a habilidade de importar nutrientes e energia do ambiente, ou seja, obter esses nutrientes, alimentar-se de alguma forma. Por exemplo, as plantas fazem fotossíntese, os animais se alimentam de outros organismos, seja de uma planta ou de outro animal. Então, ele teria essas condições. Outra coisa, organismos vivos, eles têm uma linhagem contínua, ou seja, eles se reproduzem constantemente, deixando uma descendência, uma prole. Agora, os vírus, eles têm alguns desses critérios, porque quando eles se reproduzem dentro da célula do hospedeiro, eles conseguem realizar essa continuidade da linhagem. Então, ele consegue tanto isso que ele tem uma variabilidade genética muito grande, que é o que está aqui escrito, e além disso, há uma seleção do melhor material genético, daquele mais adaptado. Por exemplo, que nós temos visto com relação ao coronavírus, já existem pelo menos 3 linhagens diferentes. Ou seja, ele sofreu mutações em cada região e está se adaptando. Então, ele não tem metabolismo, que é dele, não tem estruturas dentro do seu corpo, vamos dizer assim. Ele é uma partícula infecciosa, por isso que ele se chama vírus, que vem da palavra veneno. Outros não concordam com essa perspectiva, porque eles dependem do maquinário metabólico da célula hospedeira, ou seja, vai utilizar a célula do animal, da planta, para fazer a sua reprodução. Agora, alguns cientistas acreditam que a presença desses vírus em todos os reinos do mundo natural, ou seja, eles invadem células de todos os tipos de organismos vivos, inclusive bactérias. Existem os vírus bacteriófagos que utilizam algumas bactérias para sobreviver, para se reproduzir. Então, eles teriam sim uma história dentro do desenvolvimento da vida, tem uma história natural. Por isso, eles poderiam ser considerados seres vivos. Mas definir isso, se eles são vivos ou não, é algo muito difícil, devido a essas questões, dessas divergências de ideias. Então, um outro texto que foi retirado da BBC por que é tão difícil definir a vida e o que são seres vivos? E a gente fala dos vírus, e nós não conseguimos definir se é vivo ou não. Para o pesquisador Patrick Forterre, de Paris, do Instituto Pasteur, um dos mais conceituados do mundo,
ele acredita que não são células, porque eles não têm metabolismo e são inertes se eles não estiverem dentro de uma célula. Então, muitos cientistas chegaram à conclusão de que eles não são vivos, mas isso depende do ponto de vista, de onde você compara. Então, os vírus não têm quase nenhum dos atributos de um ser vivo, exceto o fato dele conter DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, material genético, ou o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, os vírus eles podem ter o DNA ou o RNA, e a partir dele ele consegue fazer a sua replicação dentro da célula hospedeira. Então, sendo o DNA e o RNA material genético de alguns tipos de vírus, né, e eles estarem presentes em todos os organismos que têm células, né, e sendo DNA e RNA as moléculas responsáveis pela transmissão das informações relacionadas aos organismos, já que é a partir delas que nós temos a produção das proteínas e assim as determinações das características, se nós levarmos isso em consideração, os vírus poderiam ser considerados seres vivos. Então, o único problema é que eles não têm as estruturas para fazer essa replicação aqui sozinho. Então, eles dependem de outros seres vivos. Então, para alguns cientistas, o fato de ter DNA e RNA os torna seres vivos. Mas outros pensam que não, por não terem a maquinaria necessária. Então, assim, tentar entender como os vírus surgiram, a forma como eles sobrevivem, é uma forma de entender como que a vida começou, já que eles seguem, né, os tipos de vida desde o início da história. Só que a definição de vida, então, depende do conceito de cada cientista. E os vírus, para serem definidos como vivos ou não, a gente tem que levar em consideração tanto a química, né, a parte das moléculas que os compõem, que normalmente são proteínas e material genético, e a própria vida. Quais são os nossos conceitos sobre isso? E para fechar, coloquei aqui apenas a imagem do coronavírus, né, que tem causado aí a Covid-19. Ele é formado no seu interior, ele tem material genético que é o RNA, que eu falei para vocês que é o ácido ribonucleico. Ao redor, assim como todos os vírus, ele é formado por um envelope de proteínas que protege esse material genético, tem essa função de proteger o material genético. E além disso, no caso do coronavírus, ele vai ter algumas proteínas, são chamadas de spike, que são como se fossem espinhos que dão essa característica de coroa, uma semelhança de uma coroa, por isso que ele recebeu esse nome quando foi descoberto o primeiro coronavírus. E são essas proteínas que protegem esse material genético para que o vírus consiga entrar dentro das nossas células. São essas proteínas que reconhecem outras proteínas nas membranas das nossas células e, ao reconhecê-las, elas conseguem entrar dentro da célula do nosso corpo e, a partir daí, utiliza as nossas estruturas celulares para se reproduzir e se espalhar pelo corpo, principalmente nas vias aéreas. Então, esse aqui é o coronavírus, mas quase todos os vírus têm essa estrutura, que é uma cápsula de proteínas que protege o material genético, que pode ser RNA ou DNA. Bom, então por hoje é só e nos vemos na próxima aula.